Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à aula 2 da nossa edição especial da Escola de Ministérios IEAB 80 anos, uma igreja viva. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã, e estou aqui para iniciar esta aula. E antes de passar para o professor, hoje novamente o pastor Onésimo estará lecionando, eu quero lembrar aqui com vocês alguns pontos da primeira aula do pastor Onésimo. E já vou adiantando aqui. Alguns alunos, falaram, poxa, já terminou? Foi muito rápido a aula. É o seguinte, essas duas aulas elas constituem o fundamento aqui da nossa escola. Então, mesmo que são lições rápidas, as aulas vão durar em torno de 45, 50 minutos. Essas duas aulas de abertura da nossa escola de ministérios constituem o fundamento daquilo que nós vamos desenvolver em todas as outras aulas. Então, mesmo que é pouco tempo, fique atento, tome notas, para que nós possamos aí ir desenvolvendo o nosso aprendizado durante esse período que nós estamos estudando. Na aula 1, o pastor Onésimo, eu tomei nota aqui, algumas notas. O pastor Onésimo falou de onde viemos. Ele afirmou que nós somos um movimento do Espírito Santo, que por meio de 3 jovens organizaram um grupo de clamor, dentro de uma universidade. Eles buscavam avivamento, santidade e dedicavam ao estudo e à pregação da palavra. Interessante que essa é a história, vamos dizer assim, do início. Um agir, um mover do Espírito Santo iniciou o avivamento bíblico. Iniciou a nossa história como igreja. Agora, uma pergunta para você. Você sabe como o avivamento bíblico chegou aí em sua cidade? Você já teve essa curiosidade de conversar com as pessoas que estão há mais tempo? Como o avivamento bíblico chegou aonde você mora? Isso também é parte da história. Você faz parte da história. Então, nós não desprezamos o passado, só olhando para o presente e para o futuro. Não. É preciso olhar com gratidão para a história, o agir de Deus em cada local, em cada cidade, como foi que o evangelho chegou, o avivamento bíblico chegou e evangelizou, se consolidou ou ainda está se consolidando, talvez chegou recente aí na sua cidade. Converse com pessoas históricas da igreja também aonde você congrega. Onde estamos? Um outro ponto que o pastor Onésimo levantou na primeira aula. E então ele falou do nosso DNA, o DNA espiritual do avivamento bíblico. Ou seja, hoje nós estamos cada vez mais consolidados, firmes na palavra, buscando uma vida intensa de oração, buscando uma vida de santificação, de dependência do Espírito Santo, de compromisso com o discipulado, com a evangelização. Então, é onde estamos nesse momento, empenhados em discernir o tempo que nós vivemos para cumprir a missão que Deus nos deu. E geograficamente, o avivamento bíblico está em todo o Brasil e em vários países por meio da missão transcultural do avivamento bíblico. E por fim, o pastor Onésimo respondeu para onde estamos indo, lembra? Na primeira aula ele também falou sobre o futuro, que o futuro depende da fidelidade ao nosso DNA. Precisamos do avivamento no meio dos anos. O avivamento bíblico não é só um marco histórico, aconteceu no passado. Ele deixou bem claro,
Deus está fazendo e ainda irá fazer nas futuras gerações. Então, o avivamento é uma realidade contínua a ser buscada. E aquilo que começou como um movimento de oração, e o Espírito Santo se moveu por meio daqueles 3 iniciadores, não pode ficar apenas como um lembrete da história. Precisa ser uma realidade vivida por todos nós. E o pastor Onésimo concluiu dizendo que precisamos entregar para a próxima geração aquilo que Deus tem confiado a nós. Aqui algumas notas que eu tomei, certamente você aí também tomou muitas notas, então continue com seu caderno, caneta, anotando, porque vem muito mais de Deus na próxima aula, esta aula de hoje, a aula 2, e nas próximas aulas que os nossos professores estarão lecionando nessa escola de ministérios. Deus abençoe você. Hoje, a aula do pastor Onésimo vai ter o seguinte tema: eclesiologia e identidade do avivamento bíblico. Pastor Onésimo vai responder a seguinte pergunta: onde nos encaixamos no cenário atual? Que possamos ter uma excelente aula, você possa estudar sempre em oração. Inclusive, antes de iniciarmos a aula, nós vamos orar. Nós temos que compreender o seguinte: estudo bíblico e oração não são coisas distintas, pelo contrário. As duas atitudes são extremamente importantes para o nosso crescimento, discernimento, para a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então, nós estudamos, mas vamos estudar também sempre orando, confiando em Deus que Ele está nos guiando, nos conduzindo no aprendizado. Nós não queremos ser uma igreja apenas de cabeça cheia de conhecimento. Nós também somos uma igreja de coração aquecido por meio da oração, da intercessão, da súplica. Por isso, nós somos o avivamento bíblico. Uma igreja de oração e da palavra. Vamos orar e já vou passar a palavra para o nosso professor que vai dar continuidade, o pastor Onésimo Ferreira da Silva, que é o nosso presidente do Conselho Geral, que é o conselho que administra o avivamento bíblico no âmbito geral, e ele também é pastor na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que temos de nos reunir em aprendizado. Obrigado, porque por meio da Tua palavra somos fortalecidos. Nossa oração, dê a nós discernimento, sabedoria espiritual. Dê para nós o fervor, o avivamento. Dê para nós, ó meu Deus, a condução, guia-nos por meio do Teu Espírito Santo a cada dia. Queremos Te servir com alegria, com ousadia. Queremos Te servir com discernimento. Conduza-nos a cada dia para a Tua glória. Que a Tua obra seja realizada apesar de nós, das nossas falhas, dificuldades. Ajude-nos, Senhor. Conduza-nos para a glória do Teu santo nome. Eu oro pela vida do nosso professor, o pastor Onésimo. Continue o abençoando, dando sabedoria para que ele seja instrumento em Tuas mãos, no ensino, na pregação, no discipulado. Oro pela família dele, pelo ministério dele. Oro por cada aluno, cada pastor, presbítero, missionário, assessores, diáconos, diaconisas, líderes, pessoas que estão aqui nesta sala para o aprendizado. Abençoe cada um de nós. Tudo está entregue e dedicado em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra com o pastor Onésimo. Tenham todos uma ótima aula. Graça e paz.
Sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva e presidente do Conselho Geral. Estamos juntos nessa escola de ministérios, agora pensando nesta lição 2 sobre tendências eclesiológicas e a identidade do avivamento bíblico. Quero ler o texto bíblico com vocês, Mateus capítulo 16, versículo 18, palavras do Senhor Jesus, quando disse: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Leio também Atos capítulo 20, o versículo 28. "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue." E também, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." É importante refletirmos que o cristianismo contemporâneo apresenta uma grande diversidade de expressões e modelos de igreja. Para compreender esta realidade, é importante distinguir dois conceitos importantes. Cristianismo refere-se ao conteúdo essencial da fé em Jesus Cristo e ao evangelho anunciado nas Escrituras. Cristandade refere-se às formas históricas e culturais pelas quais o cristianismo se expressou ao longo do tempo. O senhorio de Cristo como critério central. Vejam, a fé cristã envolve submissão à autoridade de Cristo. O nosso coração encontra descanso somente quando descansa em Deus. Agostinho, no seu clássico Confissões. O cristianismo verdadeiro não é Deus servindo aos nossos desejos, mas nós vivendo para a verdade ou para a vontade de Deus. Vejam as diferentes expressões da cristandade contemporânea. Ao longo da história, o cristianismo assumiu diferentes formas institucionais. Então, nós temos alguns modelos. Vejamos. Igrejas históricas ou tradicionais. As igrejas históricas ou tradicionais têm uma ênfase na doutrina, na tradição teológica e na centralidade das Escrituras. Temos também as igrejas pentecostais clássicas, que têm uma ênfase na ação do Espírito Santo, nos dons espirituais, na experiência espiritual com Deus e centralidade
das Escrituras. Temos também igrejas neopentecostais, que têm a ênfase em experiências espirituais intensas, batalha espiritual e, em muitos casos, teologia da prosperidade. Temos também igrejas orientadas pelo mercado religioso, ênfase em estratégias de crescimento, comunicação e modelos organizacionais inspirados no mundo empresarial, espécies de igreja-empresa. Temos igrejas digitais, que são comunidades, que desenvolvem grande parte de sua vida religiosa em ambientes virtuais. Temos comunidades orgânicas, ou igrejas simples que dão ênfase em relacionamentos próximos e estruturas menos institucionalizadas. Temos modelos híbridos, de igreja, que são comunidades que combinam elementos presenciais, digitais e redes de discipulado. Vejam, toda tradição precisa ser constantemente examinada à luz da palavra de Deus. Isso foi Russell Shedd quem disse. A igreja precisa dialogar com seu tempo, mas nunca negociar sua fidelidade ao Evangelho. Pergunta-se, não é? Qual a posição da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico? Vejam, o avivamento bíblico situa-se historicamente dentro da tradição pentecostal clássica. Entretanto, busca ser uma igreja bíblica avivada, reflexiva e contextualizada, mantendo fidelidade às Escrituras e à missão da igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pensemos quais são os pilares espirituais do avivamento bíblico. Entre os pilares espirituais do avivamento bíblico, destacamos os seguintes. Primeiro, santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Oração, porque a oração é fundamental para a fé cristã. Orai sem cessar. Centralidade das Escrituras. Estamos fundamentados na palavra. Dependência do Espírito Santo e evangelização. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Qual é a missão da igreja no mundo? Temos que pensar nisso. A missão da igreja não é uma atividade opcional, nem um departamento entre muitos outros dentro da vida eclesiástica. A missão pertence à própria essência da igreja, da natureza da igreja. A igreja existe porque Deus tem uma missão no mundo e essa missão foi confiada ao povo de Deus. Desde o início do cristianismo, a comunidade dos discípulos compreendeu que havia sido enviada ao mundo. O próprio Jesus declarou que, assim como o Pai o havia enviado, ele também enviava seus discípulos. Portanto, a igreja não é apenas um lugar de reunião espiritual, ela é um povo enviado. Na verdade, a igreja não envia ninguém, a igreja é a enviada. Ao longo da história, sempre que a igreja perdeu a consciência da sua missão, ela se tornou introspectiva, voltada para si mesma, preocupada apenas com a sua própria preservação institucional. Por outro lado, sempre que redescobriu sua vocação missionária, experimentou renovação espiritual, crescimento e relevância no mundo. A missão da igreja envolve anunciar o evangelho, formar discípulos, servir a sociedade e testemunhar o reino de Deus em todas as dimensões da vida. Isso inclui tanto a proclamação da palavra quanto a prática do amor cristão, a justiça e o cuidado com o próximo. Nesse sentido, a igreja não existe apenas para seus membros, mas para o mundo ao qual foi enviada. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, desde a sua origem, compreendeu a importância dessa vocação missionária. O movimento nasceu com forte impulso evangelístico e com desejo de levar a mensagem do evangelho a diferentes lugares. Preservar essa consciência missionária é essencial para o futuro da igreja. Uma igreja que perde sua paixão missionária corre o risco de tornar-se apenas uma instituição religiosa,
Uma igreja que mantém viva a sua missão permanece alinhada com o propósito de Deus. A igreja vive para a missão assim como o fogo vive para queimar. É da natureza, é do propósito da igreja. A missão não é apenas uma atividade da igreja, ela faz parte da própria natureza da igreja. Então, o cenário religioso contemporâneo apresenta grande diversidade de expressões da cristandade. Em meio a tantas tendências, torna-se essencial discernir aquilo que permanece fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, desde sua origem, procurou preservar princípios espirituais fundamentais: santificação, oração, centralidade das Escrituras, dependência do Espírito Santo e compromisso com a missão. Esses pilares não são apenas características históricas da denominação, mas fundamentos espirituais que orientam sua caminhada no presente e no futuro. A relevância da igreja não está em adaptar-se a todas as tendências, mas em permanecer fiel ao evangelho que recebeu, cumprindo sua missão a fim de concretizar a visão conforme recebida de Deus. Então, nós precisamos ter consciência da nossa identidade, da nossa vocação, da nossa missão. Porque, em meio a tantas tendências eclesiásticas ou eclesiológicas, nós precisamos preservar a nossa identidade. Porque Deus tem nos confiado uma grande responsabilidade. Nós não estamos competindo com ninguém, não estamos concorrendo com nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhuma denominação, de forma alguma. Nós respeitamos as denominações, porém, nós temos consciência da nossa vocação. Deus tem um propósito com cada grupo. Nós, povo avivalista, temos o nosso distintivo, temos a nossa marca, temos as nossas características, temos clareza sobre a nossa missão. Portanto, nós temos que nos mantermos firmes neste propósito. Não podemos nos perder pelo caminho, porque é muito fácil nos desviarmos do propósito. Como aconteceu com o povo de Israel, por exemplo. Não é? Deus tinha uma missão para aquele povo, um propósito. Não é? Isso foi muito bem visto por Jesus ali, quando chega no templo, que era o maior símbolo, não é, da religião judaica, o templo em Jerusalém, e ali que era um lugar de oração, casa de oração, lugar de louvor, de cura, mas havia se transformado num mercado ali no pátio, com as mesas dos cambistas, mercadejando todos aqueles animais, enfim, trocando moedas. Jesus viu aquilo e, de fato, virou literalmente as mesas. Por quê? Porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram num mercado, num covil. E nós percebemos ali Jesus corrigindo, trazendo a consciência do propósito daquele lugar, daquela instituição. Então, nós temos que prestar atenção nisso, porque há um propósito e é muito fácil nos desviarmos do propósito. Então, nós temos que pensar, e às vezes perdemos o propósito, não da noite para o dia, não de uma vez, mas muitas vezes pequenas concessões, pequenos desvios. Aos poucos, progressivamente, vamos saindo da rota. Mas daí, avivamento, porque avivamento é Deus recolocando a sua igreja no seu devido lugar. É Deus alinhando a igreja à sua vontade. Então nós temos clareza sobre a nossa identidade, sobre o propósito, sobre a nossa missão. Nós não temos que imitar outros movimentos, não temos que vestir outras roupas que não nos servem. Nós não temos que vestir outras armaduras. Nós temos que ir
com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos confiado. Por isso é importante nós termos muita clareza sobre a nossa identidade, sobre os nossos pilares. Repito, santificação, oração, centralidade das Escrituras, dependência do Espírito Santo e evangelização. Então, esses são os pilares espirituais de avivamento bíblico, para o cumprimento da sua missão na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha firmes neste propósito, a fim de que possamos ouvir de nosso Pai: muito bem, servo bom e fiel. Que sejamos fiéis à nossa vocação, ao nosso chamado como Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Deus nos abençoe.